o pré-candidato à presidência pelo partido Missão, afirmou que o senador e pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, está cada vez mais isolado politicamente na disputa eleitoral de 2026. Segundo o Renan, o parlamentar estaria perdendo apoio não apenas no Centrão, mas também de setores considerados estratégicos para uma campanha presidencial, como o agronegócio, o mercado financeiro e lideranças religiosas. Em entrevista à coluna da Milena Teixeira, aqui do Metrópolis, Renan declarou que o agronegócio não está com Flávio, o setor religioso não está com Flávio e o mercado financeiro também não. Flávio vai para a eleição sozinho, ele e Daniel Vorcaro, foi o que Renan disse. A referência foi feita ao empresário Daniel Vorcaro, claro que tem o nome ligado às investigações sobre o financiamento do filme Dark Horse. Renan também criticou a estratégia eleitoral do adversário. Na avaliação dele, Flávio estaria apostando em uma campanha do medo, em vez de apresentar propostas para o país. O candidato do Missão afirmou que o senador busca mobilizar eleitores com receio da continuidade do governo do PT e disse que, no fim das contas, Flávio seria o nome perfeito para Lula continuar no poder. Já quero falar um pouquinho sobre isso, porque o Renan não está de todo errado não, viu, mano? É o famoso vota em um para não votar no outro. É o não desperdício do voto que sempre falamos aqui no contexto Metrópolis. O Renan deu uma outra declaração também nas redes sociais, falando para o Flávio sair. Flávio, apenas deixa essa eleição, deixa a gente jogar sozinho, porque você está atrapalhando o jogo da direita. Não tem como a gente lutar contra o presidente Lula, mas Lula quer você, porque se o Lula tiver você, é mais fácil para ele ganhar. Esse é o discurso do Renan, de que o Flávio não tem apoio de ninguém, não tem do Centrão, não tem das lideranças religiosas e não tem das mulheres. Mas hoje, com a polarização, o número, falando em estratégia numérica, Flávio Bolsonaro sai ganhando. O Renan está lá embaixo, apesar de ter crescido de uma forma interessante, ser um outsider, né? Acabou de chegar aí numa campanha presidencial, cresceu de uma forma interessante, atinge aí uma massa de jovens, de pessoas que estão na internet. Ele ainda não conseguiu um número que faz sentido. Não conseguiu um número massivo nas pesquisas de intenção de voto, mas para ele, Flávio Bolsonaro vem atrapalhando a campanha eleitoral e é o candidato perfeito para o presidente Lula. E eu me lembro, mano, lá atrás, quando o Tarcísio anunciou que não seria o candidato, que para ser candidato ele precisaria do aval tanto de Jair Bolsonaro quanto dos filhos de Jair Bolsonaro, eu me lembro de ouvir dos aliados do presidente Lula de que Lula estaria muito feliz, que seria muito mais fácil concorrer com Flávio Bolsonaro do que com Tarcísio de Freitas, que seria uma eleição praticamente ganha. Talvez o presidente Lula esteja feliz até hoje com essa escolha da família Bolsonaro. Talvez Bolsonaro tenha escolhido seu espólio e não tirar o governo do PT do poder nesse ano. Certamente, Neila, isso fica muito claro e evidente, né? O Bolsonaro fez uma escolha pela manutenção da sua própria família como detentora do monopólio da direita brasileira. Isso foi muito mais preponderante do que efetivamente o desejo de derrotar o presidente Lula. O presidente Lula vive um momento muito delicado do ponto de vista da sua carreira política, no sentido de um desgaste de material muito importante, né? Uma liderança que está envelhecida, vem agora para certamente o seu último ciclo político como candidato à presidência, não conseguiu renovar a sua agenda, renovar o seu discurso ao longo desse mandato, também não conseguiu equilibrar as contas públicas, vai entregar um país com bastante dificuldade de organização do orçamento público para o próximo presidente, seja ele quem for, e também, na prática, não conseguiu falar para um eleitorado para fora da sua própria bolha também. Há muita dificuldade. Quando a gente pensa até na configuração que levou à eleição do presidente Lula 4 anos atrás, ele se desgastou com o público do centro e perdeu alguns apoios nesse sentido, de pessoas que sempre foram, por exemplo, eleitores tucanos, eleitores do PSDB, que nunca gostaram do PT, mas que
taparam o nariz e votaram no presidente Lula em função do desejo de evitar um segundo mandato de Jair Bolsonaro, mas que agora olham para como foi o terceiro governo Lula, que prometia na campanha fazer um terceiro mandato de frente ampla e localizam um mandato muito mais petista do que efetivamente de uma coalizão de frente democrática. Então, isso gera um desgaste também de discurso, porque é difícil renovar a promessa quando a percepção de boa parte do público é que ele não foi capaz de cumprir essa promessa ao longo desses 4 anos de terceiro mandato. Então, quando a gente olha as pesquisas, a rejeição do governo é muito alta. Ele não conseguiu, por meio do uso da máquina, por meio das políticas públicas que implementou nesses 4 anos, crescer a sua popularidade ou diminuir a sua rejeição. O país segue com um alto grau de rejeição ao presidente Lula, de tal modo que na CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, seria, ao que tudo indica, uma eleição para uma vitória relativamente tranquila da oposição. Só que a rejeição a Jair Bolsonaro e ao sobrenome Bolsonaro consegue ser ainda maior do que a rejeição ao presidente Lula. E isso é o que abre a possibilidade de um quarto mandato como algo factível, como algo até provável na maioria dos cenários que são indicados pelas pesquisas atualmente, né? Apenas Ronaldo Caiado apareceu numericamente à frente do presidente Lula no segundo turno nas últimas rodadas. É claro que a essa altura do campeonato é apenas uma fotografia do momento, a campanha eleitoral vai acontecer, mas o fato é, se a direita não conseguir romper o sobrenome Bolsonaro, é provável que haja muita dificuldade em conseguir vencer o presidente Lula na disputa de segundo turno, em função da escolha que Jair Bolsonaro fez. No lugar de derrotar o PT, ele quis manter a herança política monopolizada na sua própria família.